Novas pistas na investigação do desaparecimento da menina Vitória. Um casal foi chamado à delegacia para prestar depoimento e um homem que era testemunha passou a ser investigado pela polícia. Balança que eu quero ver. O pai da menina conta o que sabe sobre o rumo das investigações. A motivação para um possível sequestro de Vitória seria mesmo uma dívida com drogas, mas a criança teria sido confundida. A minha filha confundida com a filha de alguém é uma possibilidade. Todas as possibilidades estão sendo abertas e eu como pai, eu me agarro a isso. A turma da escola fez o passeio esperado por ela. Na última mensagem trocada com o pai, antes de desaparecer, Vitória pedia dinheiro emprestado para ir a um parque de diversões. Nesse ela não vai, no próximo ela vai, se Deus quiser. Ela tinha pedido uma ajuda financeira. Ela pediu um empréstimo, inclusive, pai, me empresta um dinheiro. E eu dei risada na mensagem do Messenger, me deu uma risada. Eu falei assim, filha, emprestar, quanto que você precisa? Aí ela passou o valor para mim, você tem? E pegou o patins e foi brincar. Só que houve desencontro da informação. Houve desencontro porque eu estava no meu horário de almoço, no meu trabalho. Eu conversei com ela, respondi e aí ela não respondeu. Quando ela respondeu, eu já tinha voltado do meu horário de almoço. É neste vídeo que a turma do colégio faz uma homenagem para a menina desaparecida. Existe uma grande movimentação aqui na delegacia de pessoas que serão ouvidas. O irmão do Tiago, o primeiro investigado, também esteve aqui no local com o advogado da família e, segundo o advogado, o carro dele já foi liberado. Foi feito perícia, tudo, a gente desde o começo está colaborando com tudo, então é isso. O pai de Vitória já não sabe mais o que esperar sobre o rumo da investigação, que está nos momentos mais decisivos, e só consegue pensar em ter a filha de volta. Não tem fim, mas eu só estou querendo me sentir útil para ela, para que ela saiba que o pai dela não parou um minuto sequer de buscar por ela, de lutar por ela o tempo todo. Já são mais de 50 pessoas ouvidas pela equipe de investigação. Eu não tenho suspeitas, né? Eu tenho a necessidade da minha filha. Vou tentando colaborar à medida do possível, ouvindo. Elas trazem novos para o pai, você conhece, sabe alguma coisa tal, e trazem pessoas para serem ouvidas, e o tempo todo é o que eles estão passando para a gente. Enoque, que diz ser amigo da família de Vitória, começou como testemunha e se tornou um investigado por ter uma ficha criminal extensa e por responder a 9 inquéritos policiais e 7 processos desde 2002. Que eu falei que a gente não pode estar julgando as pessoas nem pelo passado que ela vem, que ela teve o passado dela. Todo mundo teve passado. Quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Então a gente não pode acusar uma pessoa sem ter provas, né? Não pode ficar falando coisas que a pessoa não cometeu. O que chamou a atenção da Polícia Civil é que Enoque tem mais de 50 amigas em uma rede social com o nome Vitória. Eu não sou policial, sou amigo da família. Eu também não quero me aparecer nem ficar me expondo, porque eu já sei que tem muita gente por trás tentando investigar, saber quem sou eu. Se quer saber quem sou eu, só vem me procurar. A delegacia está aqui aberta para qualquer situação. A equipe de reportagem da Record TV conversou com testemunhas que viram a garota no dia em que ela sumiu. Veja. Na bandeira, o pedido que une os moradores da cidade. E o maior desejo da família da menina Vitória. Um abraço de aconchego, dizer, filha, mãe tá aqui, mãe tá cuidando de você. É só o que eu quero, abraçar minha filha. Nossa equipe refez os últimos passos de Vitória antes do desaparecimento. E ficamos frente a frente com as testemunhas que ajudam a polícia a montar o quebra-cabeça. Ela subiu aqui, brincou, ficou patinando ali uns 20 minutos, entendeu? Foi esse tio de Vitória que encontrou a testemunha que pode ter mudado o rumo das investigações. Durante as buscas pela sobrinha, Rosinaldo conheceu o garoto que disse ter visto a menina se aproximar de um carro em frente ao ginásio. Entendi, mas você viu ela conversando com um rapaz. Ela tava com um patinho que cor mesmo? Rosa. Você lembra mais ou menos que hora que é? 4 rodas. 4 rodas. É mais ou menos umas 2 horas. Mais ou menos umas 2 horas. Na hora do treino nosso. Tá. Ali no ginásio. Foi. E você sabe se ela tava mais alguma amiga, alguma coisa? Tava sozinha. Ela tava lá dentro, aí depois sumiu. O tio de Vitória disse ter confiança no depoimento do menino pela riqueza de detalhes.
e pela forma espontânea como ele decidiu ajudar. No exato momento que a gente estava à procura de câmera, ele estava jogando bola na quadra. Aí ele perguntou: vocês estão procurando a Vitória? A gente, sim. Eu vi ela conversando com um rapaz de um carro preto, andando de patins. O rapaz chamava ela para conversar e ele até que mostrou assim, eu falei, nós perguntou, como que era e a distância. Ele falou assim, chamou um outro menino e falou assim, era assim, aqui. Quantos metros mais ou menos? Pelo que ele falou, é coisa de meio metro, no máximo 1 metro de distância. O carro preto teria parado a meio metro de distância dela. Isso, e chamado ela para conversar. Isso é o relato de uma criança. Localizamos um menino considerado a testemunha-chave da investigação. O garoto, que é mais novo que Vitória, saía de um jogo de futebol quando viu a garota se aproximar do veículo suspeito. Deve ser parente dela, né? Aí depois ela entrou no ginásio, foi andando de patins era 2h40 que ela entrou, 5 minutos. Aí 2h45 ela saiu. Né? Foi na hora do treino. Aí depois acabou o treino, que acabava 3 horas, eu não vi mais ela. Ela tava conversando com o cara. E depois ela entrou lá dentro do ginásio e ficou andando uns 5 minutos de patins. Acabou o treino e não vi mais ela. O passo a passo de uma investigação de desaparecimento. Como esse, o caso da menina Vitória. Nossa reportagem foi ouvir especialistas e detalha como é feito o trabalho da polícia em um caso cercado de mistérios. Balança. Equipes mobilizadas, helicóptero, cães farejadores. São os investigadores atrás de pistas que possam elucidar mais um caso de desaparecimento. Quase rotina para a Polícia de São Paulo, que registrou mais de 25 mil sumiços no ano passado em todo o estado. Até maio deste ano, foram mais de 10 mil pessoas. A Polícia Civil conta com uma delegacia de pessoas desaparecidas, ligada à divisão antissequestro. O delegado responsável explica que o levantamento de informações começa bem antes de as equipes partirem para as ruas. A partir de então, já se inicia as buscas pelas pesquisas. Essas pesquisas abrangem IMLs, casas de repousos, hospitais, clínicas, enfim. Todos os lugares, todos os setores, todas as unidades que poderiam, de alguma forma, ter recepcionado, abrigado essa pessoa que desapareceu. Vasculhar matas, áreas isoladas, ruas por onde o desaparecido supostamente passou. Imagens de câmeras de segurança geram pistas e revelam indícios de suspeitos de envolvimento com o sumiço. São diversas as ferramentas disponíveis para investigações desse tipo de caso. Tecnologia de ponta de delegacias especializadas, além de peritos e estrutura disponibilizados pelo Instituto de Criminalística. Se encontra um veículo onde possivelmente essa vítima foi conduzida, foi colocada, nós utilizamos o trabalho de levantamento de impressões, verificamos se há necessidade do uso do luminol, na questão de material de sangue, enfim. Toda essa situação irá surgir de acordo com a necessidade. A etapa de depoimentos pode ser decisiva. Foi o que aconteceu em 2010, quando o então delegado Antônio Olim conversou pela primeira vez com o Misael Bispo, ex-namorado de Mércia Nakashima, advogada, até então misteriosamente desaparecida. Chegou ali, a primeira coisa que eu perguntei para ele se o carro dele tinha seguro. Ele até se achou, lógico que o carro que eu tenho, que vale não sei quantos mil reais, lógico que tem. Ali eu já peguei ele, mandei ligar nas seguradoras, o carro dele tinha rastreador. Ali ele acabou com a vida dele, que até então ele não sabia que tinha rastreador. O rastreador, quem colocou no carro foi a Mércia, para ficar o seguro mais barato quando namorava com ele. Então, quer dizer, uma pergunta que ele achou o máximo, ali eu já peguei ele. O rastreador do veículo foi decisivo para que a polícia pudesse confirmar o encontro entre a vítima e o ex-namorado. Foram cerca de 25 dias para que a equipe de investigação provasse que o desaparecimento, na verdade, se tratava de um crime. Mas até o desfecho, boa parte das técnicas de buscas foi aplicada para levantar pistas sobre o paradeiro de Mércia Nakashima.
O delegado Olim já tinha experiência com situações semelhantes, inclusive na cidade de Araçariguama, onde trabalhou durante 2 anos. Os recursos são Polícia Militar, com todo o efetivo em cima do quê? Dos cachorros, do que tiver. A Polícia Técnica Científica, as perícias, que nós somos as melhores do Brasil, melhores do mundo. O que puder usar de perícia, que parece que é investigar nos carros, para ver se o carro não está envolvido. Então, tudo isso o recurso tem. Não falta recurso para isso. Ele destaca a qualidade e a eficiência dos recursos disponíveis para esse tipo de atuação da Polícia Paulista. Nós temos os melhores profissionais, porque nós somos bem maiores. Tudo acontece aqui. O que às vezes acontece aqui, é o que eu falo, às vezes as leis que tem no Brasil, aqui de São Paulo vai ser diferente. Às vezes acontecem coisas aqui que não acontecem no Nordeste. Então eu acho que aqui é o carro-chefe. É certeza absoluta que as pessoas que investigam aqui, as coisas que acontecem aqui são diferentes. E dá para chegar e conseguir levantar e chegar aonde está essa menina. O que mostra a experiência dos policiais que atuam nessa área é que a maior parte dos desaparecimentos se dá de maneira voluntária, que é quando a pessoa decide por si mesma deixar para trás o convívio familiar. Nestes casos, as buscas se tornam longas e extremamente difíceis. Tivemos a questão de 10 dias atrás, um caso de uma pessoa que desapareceu do Rio de Janeiro e houve muita dificuldade de se encontrar essa pessoa porque ela foi se descaracterizando, ela não queria ser encontrada pela família. Mas, por exemplo, os casos da maioria que apareceu na delegacia, aquelas crianças muito pobres que não têm o que comer e querem sair de casa, aquelas que são abusadas, são crianças que sofrem no dia a dia, e aquelas crianças que têm um corpinho mais já quase de mulher, que tem outros interesses de homens que acabam chegando nelas e levam elas embora. Os dados da Polícia Civil mostram que nos desaparecimentos que envolvem crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos, a incidência é maior entre meninas. Nos primeiros meses deste ano, foram 70 com idades entre 8 e 12 anos e 471 que tinham entre 13 e 18 anos. Aí, havendo um conflito familiar, via de regra, em função de um namoro que a família contesta, questão de estudo, questão até, infelizmente, do uso de drogas, e tudo isso faz com que o adolescente pratique, que nós chamamos de aquela fuga deliberada, voluntária. De acordo com a Polícia Civil Paulista, o índice de retorno fica entre 80% e 90% dos casos. O número conta com situações com e sem a intervenção policial. A qualidade das informações repassadas pelas famílias contribui com o trabalho da polícia na fase inicial de apuração. Quanto mais longo o período de investigação, pior, na opinião do Dr. Olim. O tempo aí começa a ficar cada vez mais difícil e você não tem de onde tirar vamos tirar um fio da meada da onde é a investigação. Já fizemos, ouvimos todos, já fomos em todos os lugares. Aí tem que começar a ver regiões se ela está em algum lugar, porque até então viva, se alguém tivesse visto essa menina em algum lugar fora com essa repercussão que está dando com alguém, já teria aparecido. Por outro lado, não há prazo para encerrar as investigações sobre desaparecidos. Duram até que uma resposta apareça. O que pode acontecer é que, se esgotando inicialmente todas as possibilidades de encontro, a gente continua a investigar, mas a margem fica um pouco reduzida, porque já se esgotou inicialmente tudo o que poderia ser feito. Mas isso não quer dizer que não haja sucesso em se encontrar essa pessoa, até com anos depois dela estar desaparecida.